Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O pedido dos discípulos dentro da barca no mar da Galileia, formulado a Jesus, que dormia, e segundo a versão do evangelista Marcos, dormia sobre um travesseiro, foi atendido. Jesus intima ventos e mar que se acalmem. Todavia, na cidade de Gomorra e na cidade de Sodoma, na primeira leitura de hoje, foi exatamente o contrário. Não houve calmaria. Vieram do céu fogo e enxofre, e as duas cidades foram destruídas. Como é possível que do mesmo Deus venham numa situação calmaria e em outra situação a destruição? Há dois pesos e duas medidas em Deus? Claro que não. Pode-se dizer então que no episódio da destruição de Sodoma e de Gomorra, por fogo e por enxofre, temos a manifestação da fúria de Deus, do castigo de Deus. E no Evangelho de hoje, quando Jesus intima ao vento e ao mar que se acalmem, temos a manifestação da bondade, da ternura, da compaixão de Deus. As duas coisas não se contradizem. Em Deus não há contradição entre ira e misericórdia, entre bondade e castigo. Suposto que essas categorias, ira, castigo, vingança, e essas expressões todas aparecem na Bíblia, em Deus não traduzem aquilo que, na linguagem humana, nos defeitos humanos, supõe fragilidade, defeito moral das criaturas. Ira em Deus é a manifestação da sua misericórdia, que não compactua com o pecado, e que, por ser justa, pune, castiga, corrige por amor. Da mesma forma que o castigo de Deus, ele não contradiz a bondade de Deus, porque Deus, quando castiga, corrige por amor. Deus não quer a morte do pecador,
mas que ele se converta e viva. Portanto, do céu vem no evangelho de hoje aquilo que causa medo aos apóstolos dentro da barca. Jesus está com eles e Jesus os defende e diz: agora não, acalmem-se, e vem a bonança. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Aqui nós não temos uma causa que justifique que o vento e o mar levem para o fundo do mar a barca e aqueles que estão dentro dela. Mas na cidade de Gomorra e na cidade de Sodoma, temos algo que acabou acarretando o castigo de Deus. Alguém poderia dizer desavisadamente: o Deus do Antigo Testamento é um Deus cheio de fúria, enquanto que nosso Senhor Jesus Cristo é manso e humilde de coração. Celebramos na semana passada o sagrado coração de Jesus, que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Está errado. Está longe da verdade a afirmação segundo a qual, dos lábios de Jesus, da pregação de Jesus, da postura de Jesus, vêm apenas expressões de um Deus bonzinho, que afaga nossos pecados, que faz vista grossa às nossas iniquidades. Isso não é verdade. E para provar, mostrarei que na pessoa de Jesus, a ira de Deus, o castigo de Deus para o pecado do pecador que não se arrepende, é muito mais rigorosa que a noção de justiça do Antigo Testamento. Quantas vezes Jesus falou da palavra Sodoma durante sua vida pública? 3 vezes. A primeira no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, de 14 a 15. Escutem só que pregação dura. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, diz Jesus aos apóstolos e discípulos quando são enviados em missão: quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Impressionante. Jesus está dizendo com essas palavras para as pessoas do seu tempo e, portanto, para nós, porque céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. Quem rejeitar, quem hostilizar, quem rechaçar os que são enviados por Jesus, no dia do juízo, haverá mais indulgência, ou seja, Jesus vai ter mais compaixão dos habitantes de Sodoma e de Gomorra do que desses. Ou seja, o juízo de Jesus vai ser muito mais rigoroso que o juízo de Deus, seu Pai, e dele também, porque Jesus é Deus, portanto, ele foi o autor direto da destruição de Sodoma e de Gomorra. O juízo vai ser muito mais indulgente com os habitantes de Sodoma do que com vocês. Como é possível isso? É simples. Os sodomitas e os gomorritas não conheceram a verdade do Evangelho, como aqueles que rechaçam Jesus e os seus conheceram. Portanto, a quem muito for dado, muito vai ser pedido. Vamos agora à segunda vez em que Jesus fala de Sodoma. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, de 23 a 24. Fiquem sentados, vocês que estão em casa, porque o texto é assustador. Aspas. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não. Serás atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. É Jesus, o bonzinho para muitos.
o maravilhosinho que aprova todo tipo de depravação, está errado. A pregação de Jesus é muito mais dura do que a narrativa da destruição de Sodoma e de Gomorra, que foi lida na primeira leitura de hoje. O amor de Deus não é pateta. Ninguém brinque com o amor de Deus. Mas vamos ao terceiro e último texto em que Jesus fala da cidade de Gomorra e da cidade de Sodoma. E esse é mais assustador ainda. Lucas capítulo 17, de 26 a 29. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio, matou a todos. Também do mesmo modo, como aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. É um recado de Jesus, para que a gente não esqueça esse episódio que escutamos na primeira leitura de hoje. É significativo que no final da primeira leitura de hoje, depois da destruição da cidade, o texto diga, e isso é surpreendente, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Quem lembra da primeira leitura de ontem? Abraão, os anjos foram a Mambré, ficaram com Abraão e disseram para ele, estamos indo para Sodoma e Gomorra, elas vão ser destruídas. Abraão fica apavorado. E então vai dialogar com o Senhor. Senhor, não destrua a cidade. E se houver 50 justos? Aí o Senhor pacientemente diz, não, se houver 50 eu não destruo. Senhor, não se irrite comigo, mas e se houver 40? Se houver 40 eu não destruo. Senhor, o vosso servo ousa fazer uma outra pergunta. E se houver 30 justos na cidade, o Senhor vai destruí-la? Não, se houver 30 eu não vou. E ele atrevidamente pergunta de novo, e se houver 20? Não, se houver 20 eu não destruo. Aí a última pergunta, pela última vez, Senhor, e se houver 10 pessoas? Se houver 10 eu não destruo. Ocorre que a cidade foi destruída. Por quê? Quantos justos existiam na cidade? 4. Ló, a esposa e suas 2 filhas. A esposa, a infeliz, olhou para trás. Aliás, o anjo disse, tomou-os pela mão, tem que ser agora. Não sabemos que coisa terrível veio do céu, se foi uma erupção de um vulcão ali perto, de fato, onde foi Sodoma e Gomorra. Hoje é uma grande depressão, onde fica o Mar Morto. A grande pergunta é se ali, há milhões de anos, havia um vulcão adormecido que no tempo de Abraão, 1800 anos antes de Cristo, ele acordou e começou a soltar lavas, como em Pompeia, o Monte Vesúvio, perto de Nápoles, ou o Monte Etna, na Sicília. Não sabemos como foi esse tipo, qual foi a causa materialmente falando. O fato é que as coisas se tornaram tão iminentes, o castigo começou a se manifestar, e essa realidade de fogo e enxofre, seriam lavas incandescentes, não sabemos. Fujam imediatamente e não olhem para trás. Pois bem, essa narrativa suscita uma pergunta. O Senhor se lembrou de Abraão. O texto não diz que o Senhor atendeu às preces de Abraão, porque Abraão chegou apenas até 10. Se houver 10 pessoas, eu não destruirei. Mas a cidade foi destruída. Amados, voltemos agora para nosso Senhor Jesus Cristo. É justo que nós chamemos Jesus rico em misericórdia, porque é Deus com o Pai, que é assim chamado na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 4. É justo chamar Jesus compassivo, misericordioso, mas também é justo chamar Jesus de o irado.
Nós não gostamos muito de utilizar essas categorias, talvez porque não conhecemos muito a Bíblia. Mas citarei agora um texto do livro do Apocalipse, que qualifica Jesus como o irado. Quando ele vier, não virá bonzinho para aqueles que estiverem no pecado. Ninguém deve ter medo de Jesus se tem culpa no cartório, se tem a sua consciência pesada, se está vivendo em pecado mortal, preocupe-se. Se está vivendo na graça de Deus, não se preocupe. Esse qualificativo não vai ser exercido por Jesus quando ele vier ou quando ele nos chamar. A carta de São Tiago diz que o juízo será sem misericórdia para quem não pratica misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Grave, por favor, essa característica de Jesus quando ele vier. Jesus, o irado. Aquele que nós chamamos, com as palavras de São João Batista, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, dai-nos a paz. Esse Cordeiro é chamado de o Cordeiro irado, a ira do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 6, de 15 a 17. Novo Testamento. Os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas, e diziam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O medo faz parte da psicologia, o medo faz parte da pregação de Jesus. E ele coloca 2 tipos de medo no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Aspas. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da geena. Isso é particularmente urgente, premente, necessário nos tempos atuais, em que não poucos vivem no pecado, praticam-no impunemente, acham que não haverá o castigo de Deus, o juízo de Deus, mas ele existe e ele se manifestará. A profecia do livro de Isaías, capítulo 12, versículo de 1 a 2, contém uma palavra desconhecida de muitos, mas que eu quisera, à luz da primeira leitura de hoje, a destruição de Sodoma, e da ordem de Jesus, calem-se para os ventos e o mar, é importante recordar ou aprender. Isaías 12, de 1 a 2. Dirás naquele tempo: eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Interessante. Obrigado, Senhor, por ter ficado furioso. Nós não gostamos, não parece muito entrar na nossa cachola, que a gente agradeça a alguém por ter ficado irritado contra nós. Mas é exatamente isso que a gente tem que agradecer a Deus. Eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Vossa cólera se aplacou e vós me consolastes. E logo em seguida, eis o Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo. Porque minha força e meu canto é o Senhor. Ele foi o meu Salvador. Cantamos no salmo que nós acabamos de ouvir. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. E o Pai manifesta amor ao filho preguiçoso quando levanta a voz, quando diz umas verdades, quando lhe castiga, quando lhe priva de alguma coisa. Essa é a psicologia do amor quando o filho está com o coração duro, não quer levar a vida a sério, pensa que babado é bico, está abusando da paciência do pai, está desperdiçando o seu tempo. Aí o amor do pai não pode sorrir para o menino, senão vira um palhaço, um parecer, um alcoviteiro. Epa, que é isso? Eu amo este garoto, mas agora, nesse momento, o amor tem que assumir essa manifestação. Por isso, eu vos dou graça, Senhor, porque vos irritastes. Porque mandastes vossas advertências, vossos recados, vossos sinais, vossos avisos, vossas profecias, os sinais dos tempos, as desgraças, não todas, mas muitas que estão acontecendo, são sinais de Deus, são advertências de Deus. O Cordeiro irado está chegando
E ninguém brinque com isso. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Lamento ter decepcionado alguns que ligaram a TV pensando em encontrar uma pregação água com açúcar. Essa não é a pregação do Evangelho. Este não é o nosso Deus. O nosso Deus vem cheio de graça e também cheio de ira. E a graça de Deus não contrapõe-se à ira, nem vice-versa. Eu vos dou graça, Senhor. Provai-me, examinai-me, sondai meu coração e o meu íntimo. E se encontrardes, Senhor, algo digno de censura, enviai do céu para o meu coração fogo e enxofre para abrasar o meu coração, que pode ficar empedernido pelo costume, pelo hábito do pecado. Sim, Senhor, assim eu vos agradecerei, como diz a profecia de Isaías, eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Glorifiquemos a Deus no dia de hoje, com a destruição de Sodoma e de Gomorra, expressão da justiça, mas também da misericórdia de Deus, porque Ele continua a se irritar, amando com infinita misericórdia aqueles pelos quais Ele derramou o seu sangue na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.